Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início ao bate-papo com os vencedores do Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa 2017, evento que marca o lançamento das publicações. Em 2017, o prêmio, que foi presidido por mim, teve como membros da comissão julgadora os professores Durval Muniz, José Reginaldo Gonçalves, Lúcia Guimarães e Maria Elisa Sá. O Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa é um concurso de âmbito nacional e temática livre, aberto a pesquisadores brasileiros e estrangeiros de nível superior, que possuam trabalhos redigidos parcial ou integralmente com base nas fontes documentais depositadas no Arquivo Nacional. O concurso, realizado bienalmente, completa 30 anos em 2021. Ao longo dessas quase 3 décadas, o Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa publicou trabalhos inéditos, em sua maioria frutos de tese de doutorados e dissertações de mestrado, nas áreas de História, Sociologia, Antropologia, dentre outras, numa ampla gama de temas e abordagens. Para marcar os 30 anos do concurso, teremos uma edição comemorativa em 2021, integralmente dedicada ao bicentenário da independência do Brasil. O edital, que será lançado no início do próximo ano, vai estar disponível no início, já em janeiro. De qualquer modo, nós vamos adiantar que as monografias deverão obrigatoriamente ter como tema central o processo de independência do Brasil, compreendido de modo abrangente, não restrito aos acontecimentos políticos imediatamente relacionados ao evento. Exige-se, no entanto, que a pesquisa desenvolvida tenha em perspectiva a ruptura entre Brasil e Portugal. Com relação aos marcos temporais admitidos, essa edição do concurso vai considerar as diferentes apropriações e interpretações que incidiram em muitos momentos, mesmo na história recente do país, sobre os acontecimentos de 1822. Assim como nas outras edições, só poderão concorrer trabalhos referenciados em parte ou integralmente nas fontes custodiadas pelo Arquivo Nacional. Os participantes do nosso bate-papo, vencedores do concurso de 2017, são Aloísio Gomes Lessa, Flávia Fernandes e Daiane Estevam Azeredo. Cada autor vai dispor de 15 a 20 minutos para apresentar seu trabalho e, em seguida, as 3 apresentações, abriremos para perguntas que deverão ser encaminhadas nos comentários desta live ao longo da transmissão. Ao final do evento, iremos disponibilizar nos comentários da live um link para que possam cadastrar a presença. Os certificados de participação serão enviados para o e-mail cadastrado no formulário. Além do Facebook, essa transmissão ficará salva no canal do Arquivo Nacional no YouTube. Os livros lançados hoje poderão ser encomendados pelo e-mail vendasdepublicações@an.gov.br. vendasdepublicações@an.gov.br. Mais informações sobre os preços e o envio também podem ser solicitados nesse endereço. Bom, vamos dar início, então, pelo Aloísio. O Aloísio Gomes Lessa foi premiado pelo trabalho Exílios Meridionais, o degredo na formação da fronteira sul da América Portuguesa, Colônia do Sacramento, Rio Grande de São Pedro e Ilha de Santa Catarina, 1680-1810. O Aloísio é graduado em História e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A monografia vencedora do Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa 2017 era, originalmente, sua dissertação de mestrado. Atualmente, a Aloísio está finalizando o doutorado no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, onde desenvolve pesquisa sobre a atuação de ouvidores régios na fronteira meridional da América Portuguesa. Passo a palavra, então, ao Aloísio. Obrigada. Obrigado, Maria, pela apresentação. Então, em primeiro lugar, eu agradeço ao Arquivo Nacional e a toda a sua equipe, tanto pela organização do prêmio, né, quanto pelo todo o cuidado que tiveram na edição e na publicação do livro. Eu estou com a minha edição aqui em mãos. E agradeço, então, também ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
e ao meu orientador de mestrado, o Fábio Kuhn, né, foi aonde essa pesquisa, que foi inscrita depois no Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa de 2017, se originou. Então, minha pesquisa lá, que começou no mestrado, ela teve centrada na investigação da presença na fronteira meridional da América Portuguesa no século XVIII, considerando, então, essa fronteira como a Colônia de Sacramento, o Rio Grande de São Pedro e a ilha de Santa Catarina, né, onde atualmente está a cidade de Florianópolis. Então, a presença nessa fronteira meridional do século XVIII de pessoas que haviam sido enviadas para essa região como uma forma de cumprimento de uma pena de degredo que receberam por cometerem algum delito em alguma outra parte do Império Português. Então, eles poderiam vir desde o Reino de Portugal, propriamente dito, como de outras partes do Império, como, por exemplo, a capitania do Rio de Janeiro ou em Minas Gerais. Então, que se considera como um tipo de expulsão penal que acontecia, né? Onde a penalidade estava exatamente em ser expulso do lugar onde esses degredados residiam até então. Então, essa expulsão poderia ser desde pela vida inteira ou alguns anos, 5, 10 anos, dependendo aí da gravidade do crime cometido, da qualidade desses sujeitos, enfim. E, uma vez expulsos dos locais onde eles originalmente residiam, deveriam, então, passar a morar em algumas dessas distantes fronteiras do Império Português, onde que ainda estavam muito pouco povoadas, né, e necessitavam de moradores para exatamente firmar a presença portuguesa nessas regiões, que eram regiões em disputa, né? A fronteira meridional em disputa com os castelhanos ali do outro lado do Rio da Prata. Então, tratando um pouco das fontes, né, e da relação do trabalho com o Arquivo Nacional e por que ele ter participado do prêmio, né? Então, de início da pesquisa, eu não fazia muita ideia de quantos degredados eu ia encontrar, de quantos degredados haviam sido enviados para a fronteira meridional, porque é um tema realmente muito pouco estudado. Aparecia algumas menções a alguns poucos sujeitos, principalmente na Colônia de Sacramento, mas era realmente número muito pouco que era mencionado, né? Um número muito pequeno que era mencionado na historiografia. Então, buscando exatamente preencher essa falta de maior detalhe sobre como se deu a prática dessa penalidade na fronteira meridional, eu fui em busca, então, de onde eu poderia encontrar fontes que tratassem do envio desses condenados, desses degredados para a fronteira no século XVIII. Né? Então, foi aí que o Arquivo Nacional entrou na pesquisa, porque os registros desses degredados, eles não estão localizados, não eram feitos naquele período somente nos lugares onde eles chegavam para cumprir suas penas, ou seja, deveria ter, né, se espera, se imagina que houvesse um livro era esperado que houvesse um livro de degredados em cada lugar onde eles eram enviados. Então, um livro de degredados na Colônia de Sacramento, um livro de degredados no Rio Grande de São Pedro, outro na ilha de Santa Catarina, mas, infelizmente, essas fontes não chegaram até os nossos dias, né, ao contrário de outros locais de degredo em que existem esses livros de registro de chegada dos degredados. Então, a importância do Arquivo Nacional para a pesquisa é porque lá, então, um caminho me possibilitou fazer um caminho inverso, não a chegada dos degredados, mas sim a saída deles, de onde eles saíam ou de onde eles passavam antes de serem remetidos para a fronteira meridional. E aí, então, em diversos volumes do Arquivo Nacional, então, se localizam, então, as correspondências que autoridades coloniais, no Rio de Janeiro, assim, vice-reis, governadores, enfim, trocavam com as autoridades que estavam
na fronteira, governador de Santa Catarina, governador do Rio Grande de São Pedro, governador da Colônia do Sacramento, e através dessa troca de correspondências pode-se ver que as autoridades localizadas no Rio de Janeiro estavam exatamente dando detalhes de quem eles estavam enviando, né? Então, mandava para um governador da ilha de Santa Catarina, por exemplo, dizendo, estou enviando tal e tal condenado por tal crime, ele veio de onde, dando algumas informações básicas que possibilitavam traçar um perfil mínimo de quem eram esses degredados, né? Então, através dessa documentação no Arquivo Nacional, junto com os arquivos locais, onde também existiam, né, a correspondência tratando da chegada, não da saída, né, da chegada desses degredados, foi possível, então, tentar reconstituir uma espécie de lista de saída que não existia originalmente, não foi localizada para o caso do Brasil, né? Existe, é uma outra fonte que eu utilizei, um livro de degredados no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em Portugal, que daí trata exatamente de todos ou que foram registrados naquele momento, dos degredados que saíam de Portugal para as diferentes partes do Império Português. E ali aparece, então, também a de Santa Catarina, a Colônia do Sacramento, como destinos desses condenados. Mais uma lista interna, né, uma lista de degredo interno, não existia, não encontrei isso. Então, daí a importância dessa correspondência localizada no Arquivo Nacional, aliada a esses outros arquivos, arquivo de Santa Catarina, dos arquivos estaduais, né, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que possibilitaram, então, tentar também reconstruir, de alguma forma, uma lista de degredados saíram do Rio de Janeiro, passaram pelo Rio de Janeiro e foram até a Colônia do Sacramento, Rio Grande de São Pedro e a ilha de Santa Catarina. Então, através da importância desses documentos, né, no Arquivo Nacional, que eu decidi, e o papel que eles tiveram na minha pesquisa, e a constante citação a eles, é que eu resolvi, então, inscrever o trabalho, né, a minha dissertação, para concorrer ao Arquivo Nacional, ao prêmio de pesquisa do Arquivo Nacional, porque exatamente essa é a ideia do prêmio, né? É mostrar aos pesquisadores a riqueza do acervo de documentos que lá existe e as possibilidades, as inúmeras possibilidades de pesquisa para inúmeros períodos da história do Brasil, né? Então, acabei inscrevendo o prêmio, a dissertação no Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa. Infelizmente, fui, então, um dos vencedores e pude ver esse trabalho finalmente ganhar uma publicação num livro, né? Então, agradeço mais uma vez muito, né, ao Arquivo Nacional por seus funcionários desde o processo de pesquisa, né, a ida ao Arquivo Nacional para pesquisar esses inúmeros livros que eu pesquisei, passei um bom tempo lá, né, pesquisando, e até todo o processo depois do concurso em si, da premiação e da publicação. Então, tratando um pouco mais do livro em si agora, né, um dos focos do trabalho foi tentar relacionar o papel dos degredados e das estratégias de colonização que se utilizavam, né, desses degredados, na incorporação desses novos territórios aos domínios lusitanos. Então, para isso, eu observei como o envio de degredados se entrelaçava aos avanços territoriais portugueses em direção ao Rio da Prata, verificando a sua presença e a utilização por parte das autoridades na fronteira meridional nessas três regiões que eu já citei, né? Tendo como hipótese que o número expressivo de degredados para lá enviados demonstraria a importância estratégica da região e o aumento
importância de uma determinada região, na medida em que decretos régios eram emitidos estabelecendo que o foco do degredo em determinado momento deveria ser ou a ilha de Santa Catarina ou a Colônia de Sacramento, enfim. Essa hipótese, então, me levou a uma das conclusões que eu apresento no livro, é que essa fronteira meridional foi um dos grandes centros de degredo na América Portuguesa do século XVIII. Ele dividiu esse posto com a fronteira setentrional. Então, essas duas fronteiras estão num período chave no século XVIII, né, para sua definição, e os tratados de Madrid, Tratado de Santo Ildefonso, essas duas fronteiras, a meridional, latina, e a setentrional, amazônica, acabam sendo os dois grandes polos de recebimento de degredo. Então, demonstrando que a ocupação efetiva desses territórios passava por um esforço estratégico que, além da diplomacia, além das guerras, do envio de soldados, mas também de ocupação efetiva desse território, de envio de pessoas para povoar, fossem elas degredados, condenados, se não tivesse outra alternativa, ou casais açorianos, por exemplo, enfim. Faz parte de um mesmo conjunto, apesar de serem muito diferentes entre si, né? Faz parte de um mesmo conjunto de estratégias de colonização que a coroa acabou dispondo para ocupar essas regiões. E, claro, nesse processo todo, existe negociação, existe com autoridades locais, existem disputas, não é uma simples imposição, né? Então, tudo isso se constrói nessa sociedade através enfim, de uma busca por algum tipo de acordo também, porque uma mera imposição de medidas como essas poderiam também gerar revoltas e indignação por parte de autoridades locais, enfim. Havia disputas, né, em relação a isso, é o que eu estou querendo dizer. Então, ao mesmo tempo, essa pesquisa também observou o funcionamento das próprias justiças locais nessa fronteira informação, na medida em que essa fronteira informação, ela não só acolhia os condenados vindos do Reino ou do Rio de Janeiro, mas também condenava os seus moradores ao exílio penal para regiões distantes. E aí, então, participavam também essas autoridades localizadas na própria fronteira. Além disso, o trabalho também buscou contemplar a análise dos sujeitos envolvidos nessa prática, o perfil desses sujeitos, que são os próprios degredados, né, os degredados e as degredadas. Então, assim, o livro, ele apresenta um estudo dos crimes por eles cometidos também, né, das concepções de criminalidade presentes naquela sociedade, bem como dos lugares ocupados por esses indivíduos nas hierarquias daquele mundo de antigo regime, por meio da análise de suas classificações de cor, suas ocupações, seu sexo, estado civil e faixa etária, partindo da hipótese que estas poderiam ser decisivas na formação de condenação, tipo de condenação, né, na forma da condenação, melhor dizendo, e no tratamento dado aos degredados. Então, com isso, a partir desses elementos, foi possível avançar na definição desses condenados, de que forma essas características definiam a sua presença na região e indicavam as possibilidades ou impossibilidades de sua inserção nessa sociedade fronteiriça em formação que estava os recebendo, né? Então, tratando brevemente, assim, de forma panorâmica, um pouco da estrutura do livro em si, assim, como é que ele está dividido em termos de capítulos e do que, brevemente, cada um deles trata. Então, ele está dividido em duas partes, né? Cada uma delas tem 3 capítulos. Na primeira parte,
ela se chama Colonização Dirigida e Forçada na Formação da Fronteira Meridional da América Portuguesa, onde eu volto, então, a atenção para os usos estratégicos do degredo como uma das formas utilizadas para garantir o domínio da fronteira, no domínio português, na fronteira meridional, né? Então, um objetivo geral dessa primeira parte do livro foi observar o envio dos degredados como um dos recursos disponíveis para assegurar a defesa e o povoamento em uma região com necessidade de aumento populacional, para assim garantir, tentar garantir, né, pelo menos, o domínio português de uma zona em disputa com os castelhanos. Então, esses 3 capítulos iniciais que formam essa primeira parte, eles estão organizados de maneira cronológica, né, que acompanhando os avanços lusitanos em direção ao Rio da Prata, né. O capítulo 1, então, novas terras para onde degredar, o degredo e o Rio da Prata, que tem como recorte temporal 1680, a data de fundação, né, a primeira fundação da Colônia do Sacramento, até 1737. Ela trata, esse primeiro capítulo, então, ele trata dos princípios da implementação da prática do degredo na região, quando ela passou primeiramente a ser utilizada a Colônia de Sacramento como um destino de degredados. O segundo capítulo, né, a expansão da fronteira meridional em tempos de guerra, de 1737 a 1775, trata desse período intermediário, então, em que o Rio Grande de São Pedro e ele de Santa Catarina entram em cena como um local, né, como locais também de recebimento de degredados. Para finalizar essa primeira parte, né, do livro, eu trago, então, um terceiro capítulo que trata do auge e o declínio do degredo na fronteira meridional, vai de 1775 até 1810, que trata, então, do período em que, após a perda definitiva da Colônia de Sacramento para os castelhanos, e um período de reorganização dessa fronteira meridional, após as invasões castelhanas que aconteceram tanto no Rio Grande quanto na ilha de Santa Catarina. Então, esse período após essa invasão à ilha de Santa Catarina e a crescente necessidade de garantir a defesa dessa região para que não fosse tomada por outras, né, pelos castelhanos ou outras potências marítimas. Então, nesse período acontece exatamente também nesses esforços de ocupação, de garantia, né, de manutenção da ocupação da região, acontece então exatamente o auge do degredo para a ilha de Santa Catarina, onde um maior número de degredados para lá foram enviados, né. E aparece então nesse momento a ilha de Santa Catarina, no sul, junto a Pará e Maranhão, no norte, como os 2 principais centros, né, de envio de degredados da América Portuguesa. Claro, sem contar outras regiões, né, como Angola, enfim, ao longo de todo o Império Português, que continuavam também a receber os seus condenados ao degredo. Então, a parte final do livro, a segunda parte, que tem outros 3 capítulos, se chama Trajetórias Fronteiriças, Degredados em uma Sociedade Setecentista. Então, eu busco traçar algumas trajetórias desses degredados e dar um protagonismo não apenas para essas estratégias da coroa e das autoridades, mas sim tentar traçar um perfil de quem era que estava sendo atingido por essa pena, né? Quem eram esses sujeitos. Eu tento ir um pouco mais a fundo nisso, na medida do possível, na medida que as fontes me permitiram ir, né? E então, no primeiro capítulo da segunda parte, né, o capítulo 4, eu trato o degredo que pune criminalidade e expulsão penal,
que eu trato exatamente dessa dimensão criminal e penal do degredo. E eu começo o capítulo fazendo a pergunta de que, por exemplo, por que alguns condenados pelo mesmo crime, pelo mesmo delito, tiveram penas muito díspares, né? Alguns foram enviados para uma região, outros para outras, outros passaram poucos anos degradados, outros degredo perpétuo, enfim. Isso faz parte da própria qualidade dos degradados, né? O grupo social ao qual eles pertenciam dizia a pena que eles iriam cumprir, né? E faz parte exatamente da própria concepção de justiça do antigo regime, a justiça distributiva, né? Em que cada um tinha a pena de acordo com o grupo que pertencia, né? Cada um tinha a pena, então era definida de acordo com esses critérios. No quinto capítulo, né, degredados e sua... Também é um avanço nessa questão, né, degredados e suas qualidades, cores e ocupações, adaptações entre o reino e a fronteira. Então, a busca pela definição desses outros elementos que incluíam também, que definiam, né, a definição desses degredados, a definição social deles e como isso impactava na pena que recebiam. E, por fim, no sexto capítulo, chamado A Vida no Exílio Penal, Utilidade, Purgação e Transformação, o foco, então, passa a ser exatamente nas trajetórias, né, tentativas de reconstituição das trajetórias desses condenados, né? Como é que era a vida deles no degredo, né, quando eles chegavam nessa fronteira meridional? Quais eram as possibilidades que estavam abertas para eles? Eles podiam se inserir nessa sociedade ou eram sempre vistos como excluídos de alguma forma, né? E a conclusão que se chega é que, de acordo com, né, com algumas das trajetórias, sim, alguns deles conseguiram se inserir, fosse pela própria formação deles, né, pela formação profissional deles, pela ocupação deles, e na medida que eles traziam ocupações que poderiam ser muito úteis para aquela fronteira. Tem casos de engenheiros militares, por exemplo, que no começo do livro eu trago até a imagem, né, de um engenheiro militar que foi condenado para a Colônia de Sacramento e lá fez um desenho, um mapa da Colônia de Sacramento. Então, para ver que nem sempre esses indivíduos eram vistos como indesejáveis ou que não deviam estar lá, estavam lá trazendo problemas, né? Não, muitas vezes eles estavam lá pelas habilidades que eles traziam, sendo vistos pelas autoridades como elementos essenciais para essa fronteira em formação, em disputa, e é um pouco essa a conclusão que eu chego ao final do livro, né? De que, embora uma historiografia mais tradicional tenha visto os degredados como indivíduos da pior espécie, criminosos, terríveis, que só traziam mal para os locais para onde eles foram enviados, eu pude ver que a maioria desses enviados para a fronteira meridional não cometeram crimes contra nenhuma outra pessoa, não cometeram crimes contra a segurança pessoal, digo, né, de alguma pessoa, contra a vida. Eram crimes, a maioria desses criminosos eram crimes contra o patrimônio, então, né, roubos, e aí já tira um pouco essa ideia de que poderiam ser todos assassinos, homicidas da pior espécie, coisas desse tipo. E é um pouco dessa tentativa de revisão desse papel dos degredados, a partir da ideia de que a concepção de justiça desse período era muito mais severa do que a gente tem hoje. Então, pequenos delitos, às vezes, poderiam gerar uma pena de degredo, e não é porque, a partir do nosso olhar de hoje, nós podemos pensar, né, esses historiadores que criticavam tanto a presença de degredados pensavam assim, né, bom, se eles cometeram um crime que
previu a expulsão deles de Portugal, tiveram que atravessar o Atlântico para ir para outra parte, é porque eram piores criminosos que existiam na época. Mas não, né? Era uma pena muito disseminada e que atingia até os mais leves delitos, que hoje nem poderiam ser considerados crimes, né? Então, essa é um pouco a ideia geral do livro, né? Ok, Aloísio, obrigada. Eu acho que você fez uma apresentação muito boa sobre as fontes, sobre a pesquisa, enfim, os caminhos que você tomou, né, para a sua pesquisa e deixou claro também a relevância dela, né, enfim, a inovação que você trouxe com o trabalho. Eu vou lembrar as pessoas que a gente vai abrir para as perguntas ao final das 3 apresentações. As pessoas podem encaminhar pelo Facebook do arquivo, e a gente vai fazer as perguntas, então, todas ao final das apresentações. Nós também, ao final do evento, nós vamos disponibilizar nos comentários da live um link para as pessoas que precisem ou que desejem, né, os certificados de participação, certo? Bom, então, agradecer ao Aloísio, chamar agora a Flávia. A Flávia Fernandes é mestra em História Social e licenciada em História pela UERJ, foi premiada pelo trabalho Criados, Escravos e Empregados, o Serviço Doméstico e seus Trabalhadores na Cidade do Rio de Janeiro, 1850-1920, que é a tese dela, de doutorado em História, defendida na UF. Atualmente, a Flávia realiza estágio pós-doutoral, junto ao programa de pós-graduação em História da UF, como bolsista PNPD-CAPES e como pesquisadora do grupo de estudos Observatório da História da Classe Trabalhadora. Então, Flávia, você tem 15, 20 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Obrigada. Eu é que agradeço, né? Agradeço a Maria do Carmo pela fala e começo dando uma boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo agora e também deixo uma saudação para quem for assistir posteriormente, né? E agradeço muito pelo interesse, né, nesse evento. Eu começo expondo a minha satisfação por estar aqui, né, compartilhando esse momento com o Aloísio e com a Daiane, né, apesar da situação difícil que vivemos, né, nesse momento, esse é um momento que eu posso considerar de muita alegria, né? Então, eu começo agradecendo, e sei que não vou ser muito justa nos agradecimentos, por conta do limite de tempo, mas eu acho que são importantes serem feitas, né, algumas referências. Então, eu começo agradecendo a comissão julgadora, que participou do concurso de monografias de 2017, né, por ter lido o nosso trabalho, por ter avaliado tão bem. Agradeço a toda a equipe do Arquivo Nacional, que está aqui, né, nesse momento representada pela Maria do Carmo e pela Letícia Gravitol, que está nos bastidores, e que foram responsáveis por organizar o evento, enfim, e toda a construção de trabalho dos nossos livros. Então, meu muito obrigada a todos os profissionais do Arquivo Nacional que me atenderam ao longo dos últimos anos. Eu faço pesquisa no Arquivo Nacional desde 2012 e sempre fui muito bem recebida, sempre fui auxiliada. Então, o meu agradecimento a todos esses profissionais e um agradecimento especial para toda a equipe técnica que cuidou da construção dos livros propriamente dita, né? Então, todos aqueles que cuidaram da editoração, da programação visual, revisão de texto, projeto gráfico, a construção da capa, o meu muito obrigada. E, por falar na capa, eu gostaria de fazer uma rápida referência e um agradecimento ao Museu Mariano Procópio, de Juiz de Fora, que autorizou o uso dessa imagem linda que compõe a capa do meu livro, que é uma imagem que representa muito bem o tema, né, e que representa a história do trabalho doméstico no nosso país. Essa imagem é do Armando Vieira, é uma obra de 1923, e é bom, eu fico feliz porque ela, por meio da capa do livro, também vai ser mais conhecida pelas pessoas, né? Eu resisto também um agradecimento muito especial ao professor historiador Flávio Gomes, que fez a apresentação do meu livro e por ter acompanhado toda a minha trajetória de pesquisas. E, finalmente, eu resisto uma gratidão muito grande ao professor e historiador que também me acompanhou em toda essa trajetória, né, e que me
presenteou com um prefácio muito bonito, que é o professor Marcelo Badaró Matos, né? Então, eu manifesto aqui a minha gratidão por ter acompanhado a construção de todo esse trabalho da minha trajetória. Bom, feitos esses agradecimentos iniciais, eu também gostaria muito, assim, de fazer uma referência à importância da promoção de concursos de monografias como esse, né? Eu acredito que esse tipo de iniciativa, feita por uma instituição como o Arquivo Nacional, ela é fundamental não só para a difusão, né, do acervo, de todo o patrimônio histórico e cultural que essa instituição guarda, no sentido de gestar, de gerir toda essa documentação, de preservar, né? Isso é um papel fundamental, mas também porque esse tipo de iniciativa permite um incentivo à construção de conhecimento e à difusão de conhecimento. E eu falo isso pela minha própria experiência pessoal em relação à história do Prêmio do Arquivo Nacional de Pesquisa. Eu lembro que eu ouvi falar desse prêmio quando eu ainda estava no meu primeiro período de graduação em História, que eu fiz na UERJ, e eu e um grupo de colegas fizemos uma visita ao Arquivo Nacional, né, uma visita guiada, e nessa visita nos foi apresentada a história do prêmio, alguns exemplares do Prêmio do Arquivo Nacional de Pesquisa, e eu lembro que para mim aquilo tudo foi uma novidade, foi algo que me encantou, porque eu não conhecia nada disso, e desde então eu passei a ter um carinho especial e a observar os trabalhos que eram publicados, né? Por meio dos concursos, conheci vários estudos interessantes, vários historiadores brasileiros importantes. Então, isso me acompanhou, de certa forma, na minha trajetória de formação acadêmica, e de alguma maneira eu alimentava esse desejo de, quem sabe um dia eu posso desenvolver uma pesquisa e participar, né, desse concurso. E isso se realizou, né? Aqui estou eu hoje, né, de uma certa forma, apresentando o resultado dessa pesquisa, o resultado dessa trajetória, né, com um livro da minha autoria. Então, eu faço essa referência porque eu acho que isso é importante, porque eu sei que existem vários estudantes de graduação, de pós-graduação, que estão desenvolvendo pesquisas de qualidade, né, utilizando as fontes do Arquivo Nacional, também de outros arquivos que promovem esse tipo de concurso e que alimentam esse desejo de participar, né? Então, esse tipo de iniciativa é fundamental, né? E eu acho que ele demonstra assim, muito claramente o valor das instituições públicas como arquivos, museus, bibliotecas, né? O papel, nesse sentido que eu já mencionei, de preservação do nosso patrimônio histórico e cultural, e também no sentido de incentivo à construção e da difusão de conhecimento, né? E um conhecimento que seja acessível para todos, né? Então, eu gostaria muito de fazer essa referência, e agora eu passo a uma breve apresentação sobre a origem da pesquisa, que resultou no livro, e algumas características do livro, né? E, muito rapidamente, para também não ser uma apresentação muito detalhada, porque eu acho que também é difícil, né, para a gente apresentar toda uma pesquisa em poucos minutos. Bom, eu realizei... o livro, na verdade, não sei se eu mencionei antes, ele é uma versão reduzida da minha tese de doutorado, né, que eu realizei no programa de pós-graduação em História da UF, entre os anos de 2013 e 2017. Vale a pena mencionar que essa pesquisa que eu desenvolvi na UF foi toda feita com apoio de bolsas de estudos, né, bolsa de estudo do CNPq e da FAPERJ, e aí vale também a ressalva de que sem um apoio, né, e principalmente um apoio financeiro, é muito difícil construir pesquisas de qualidade, né? E quando eu desenvolvi essa pesquisa no doutorado, ela, na verdade, era resultado de todo um processo anterior, né, que se inicia na minha graduação, né? Quando eu realizei a graduação em História na UF, eu participei de um projeto de iniciação científica que envolvia uma pesquisa em anúncios de jornais do século XIX. Eu realizava essa pesquisa na seção de periódicos da Biblioteca Nacional. E nesse trabalho eu descobri como eram numerosos os anúncios de trabalhadores e trabalhadoras domésticas no século XIX, né?
A partir daí, eu comecei a ter um interesse muito grande em tentar saber um pouco mais da história desses trabalhadores, sobretudo porque isso dizia respeito à própria história da minha vida, né? A minha avó materna foi empregada doméstica, minha mãe, durante a juventude, trabalhou como empregada doméstica, então tudo isso confluiu para que aumentasse o meu interesse e a minha vontade de desenvolver uma pesquisa sobre o tema. E essa pesquisa se iniciou, propriamente dita, no mestrado, né? Quando eu fiz uma pesquisa que resultou numa dissertação que tinha como um tema geral ressaltar a importância dos trabalhadores e trabalhadoras domésticas na cidade do Rio de Janeiro, né? Como eles eram numericamente importantes no mercado de trabalho e como eles desempenhavam um papel central na própria dinâmica de uma cidade escravista e pós-escravista, como era o Rio de Janeiro, entre meados e final do século XIX. Então, eu desenvolvi essa pesquisa e ela abriu um universo de possibilidades, né? Eu percebi que eram muitas questões que poderiam ser ainda aprofundadas, muitos problemas levantados, muitas fontes por serem investigadas, e tudo isso alimentou a minha vontade de desenvolver um projeto de doutorado, né? Então, quando eu começo a pesquisa no doutorado na UF, a minha ideia, né, e aí foi a ideia geral que norteou a pesquisa, era tentar apresentar um grande panorama dessa esfera do mundo do trabalho, que eu chamo de serviço doméstico, porque essa é a terminologia que se utilizava na época, mas eram esses trabalhadores, né, fossem escravizados, libertos, livres, enfim, que desempenhavam esse papel de prestadores de serviços domésticos na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, eu queria apresentar esse panorama histórico, na verdade, aprofundando e descrevendo e analisando vários processos históricos que estavam ocorrendo nesse universo, né? E aí, cada um dos capítulos da tese, agora que ela é apresentada nesse formato do livro, trata de um desses processos históricos, né? A primeira dimensão desse universo que eu analiso, no capítulo 1, diz respeito à composição social dos trabalhadores domésticos, né? Então, a minha intenção era tentar entender qual o perfil desses trabalhadores, né? Nesse longo recorte que compreende toda a metade do século XIX e início do século XX. Então, pensar nas mudanças no perfil dos trabalhadores ao longo do tempo, já que são conjunturas históricas diferentes, né? Nós temos um período ainda de vigência da escravidão, posteriormente um período de abolição, né? E um período de pós-abolição. Então, são contextos históricos muito diferentes, o que implica numa dinâmica social também muito diferente. E o que eu observei foi que havia uma variedade muito grande de trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro. Eram homens, mas cada vez mais mulheres, né, já que o serviço doméstico ele vai se feminilizando no decorrer do final do século XIX, pelo século XX em diante. E esses trabalhadores eram de várias condições jurídicas e sociais, então poderiam ser escravizados, libertos, livres, nacionais, estrangeiros, né? Muitos oriundos de fluxos migratórios internos que aconteciam no país, como também de fluxos migratórios de estrangeiros, vindo sobretudo da Europa. E aí, nesse sentido, para a construção do capítulo 1 do livro, foi fundamental um acervo do Arquivo Nacional, que é a base de dados de entrada de estrangeiros desembarcados no Porto do Rio de Janeiro, né? Essa base de dados está disponível online. Eu lembro que quando eu pesquisei, ela compreendia o recorte temporal de 1875 a 1891, só que essa base de dados continua sendo alimentada com mais informações, então acho que agora ela já se estende até o início do século XX, 1910, se eu não me engano. E aí, nessa base de dados, eu levantei cerca de 600 fichas, né, de entrada, ou seja, registros de estrangeiros que desembarcaram no Porto do Rio, e essas fichas têm dados pessoais desses trabalhadores, né? E além dos dados pessoais, os dados de viagens. Com essas informações, eu pude também construir um banco de dados,
onde é possível cruzar várias informações que nos dão aspectos e características desses trabalhadores que se declararam, né, no momento em que desembarcaram no Rio de Janeiro, como domésticos, né? Esse foi o critério de pesquisa, né, para minha análise na base de dados. E o que eu observei foi que era um número muito grande de estrangeiros que estavam entrando na cidade e que buscava como forma de inserção no mercado de trabalho a prestação de serviços domésticos. Então, vale ressaltar a importância dessa base de dados para a minha pesquisa, sobretudo no capítulo 1. O segundo processo histórico que eu analisei no livro, e que corresponde ao segundo capítulo, diz respeito à diversidade e modalidades e formas de trabalho e contratos de trabalhadores domésticos, né? Então, nesse longo recorte temporal que eu estudei, é possível ver uma variedade muito grande de formas de contratação, de agenciamento de trabalhadores, né? E eu procurei analisar um pouco isso. Então, a minha pesquisa foi no sentido de pensar, por exemplo, o aluguel de trabalhadores domésticos, fossem eles escravizados ou livres, né? Porque, na verdade, o aluguel era também, na verdade, um entendimento da época, passava por uma perspectiva de que essa era uma modalidade também de trabalho livre. Eu fiz uma discussão sobre agências de emprego, né, ou durante a escravidão chamavam de casas de comissão, e posteriormente, cada vez mais, passaram a denominar de agências, onde esses trabalhadores tentavam, de alguma forma, buscar colocação, e essas agências cumpriam um papel importante, muitas vezes, no sentido também de fazer o translado de imigrantes, né? Trazer imigrantes para a cidade e agenciar esses trabalhadores, né? Além disso, uma discussão importante do segundo capítulo é o que diz respeito aos contratos de locação de serviços. E aí, para a análise desse processo, foi fundamental outro acervo do Arquivo Nacional, que é o do ofício de notas da cidade do Rio de Janeiro, né, que reúne registros notariais da cidade. Então, eu busquei registros sobre esses contratos de locação de serviço, né, e que, em linhas gerais, significava que um trabalhador fazia um empréstimo, né? E geralmente eram escravos e escravas que faziam um empréstimo ou com seu senhor ou com uma terceira pessoa e se comprometiam a pagar esse empréstimo por meio da locação dos seus serviços, ou seja, trabalhando, né? E aí eu percebi que muitos desses contratos de locação de serviços envolviam a prestação de serviços domésticos, na verdade, a maioria. Eu analisei cerca de 80 contratos de locação de serviços nesse acervo que eu mencionei, e foi fundamental assim, para desenhar esse quadro que envolve as diversas modalidades e formas de contratação de trabalhadores domésticos, né? E demonstrando como também foi esse processo de busca pela liberdade, né, de pessoas escravizadas e também trabalhadores livres, né, já que muitos deles também se envolviam nesse tipo de contratação, né, marcada por dívidas, enfim, prestação de serviços. O terceiro processo que eu analiso no livro, e que corresponde ao terceiro capítulo, diz respeito às relações de trabalho, né? Então, pensar em todo o universo das relações entre amos e criados, senhores e escravos e patrões e empregados, né? Daí um pouco o título do livro, né? Porque o que eu tentei defender de alguma forma nesse capítulo é demonstrar que havia um agravamento de tensões e conflitos entre essas duas partes, né? Então, as relações de trabalho domésticos ficaram muito mais tensas nesse contexto, sobretudo da abolição e do imediato pós-abolição, né, onde se construiu todo um cenário muito fundamentado em discursos presentes na imprensa, né, discursos patronais que diziam que havia uma grande crise no serviço doméstico na cidade do Rio de Janeiro,
né? E aí se constrói todo um cenário, um imaginário que, de alguma forma, estigmatiza os trabalhadores domésticos, pois eles eram sempre vistos como responsáveis pela suposta desordem que estaria ocorrendo no setor, né? Na verdade, tudo isso tinha muita relação com o processo de fim da escravidão, com o declínio de tradicionais formas de domínio social, como o paternalismo, e das tensões colocadas ali entre amos e criados, né? E os trabalhadores domésticos, nesse contexto, se mostram muito dispostos a negociar e a lutar por maiores direitos, né? Melhores condições de trabalho e tudo mais, e tudo isso cria um cenário de crise, né? Como alguns contemporâneos denominavam na época. E, por fim, o quarto processo histórico em relação ao serviço doméstico que eu estudei no livro, e corresponde ao último capítulo, foi todo o processo de tentativas de regulamentação municipais do serviço doméstico, ou seja, ao longo do final do século XIX, sobretudo a partir da década de 1880, se estendendo até 1920, cerca, né, de 1920, há uma série de projetos, de propostas, de discussões, de debates e de efetivas implementações de regulamentos para o serviço doméstico na cidade do Rio de Janeiro, né? E as justificativas para que esses regulamentos fossem impostos era justamente a existência de uma crise no setor, e aí se defendia que era necessário fiscalizar e identificar os criados domésticos que atuavam na cidade, porque, em geral, eles seriam suspeitos ou perigosos, né? Então, há toda uma construção de regulamentos que são fundamentados, na verdade, em discriminações marcadas, né, de cunho racial, que envolvem também discriminações de gênero, mas que caracterizam esse contexto todo de tensão, né, de expectativas, que marca a abolição e o pós-abolição na cidade. Então, o último capítulo, ele envolve muito essa relação entre trabalhadores e autoridades públicas, né? Então, por meio da análise dessas 4 dimensões, por assim dizer, do universo do serviço doméstico, eu tentei construir um grande quadro, né? Como eu disse, um panorama, né, desse setor ao longo desse grande recorte, que é a segunda metade do século XIX, início do século XX, de alguma forma evidenciando, né, como foi todo o processo de construção de uma modernidade no Brasil, de uma modernidade capitalista, já que esse é um período de constituição de um mercado, de trabalho livre, né, assalariado na cidade e tudo mais. Então, por meio desse livro, eu espero assim, que quem tem acesso ele possa trazer algumas contribuições, possa ser útil, possa acrescentar. Então, eu desejo muito que seja uma leitura agradável e útil para quem tiver acesso ao livro. E eu termino, mais uma vez, demonstrando a minha gratidão e alegria enfim, por estar aqui compartilhando esse momento. Obrigada. Obrigada, Flávia. Obrigada por falar também sobre o percurso da sua pesquisa, as fontes, né, como você desenvolveu o trabalho. E a gente vai passar agora, então, para Daiane Estevam Azeredo, que foi premiada pela monografia Na Proa dos Negócios, a inserção feminina nas transações de crédito fluminense no início do século XIX, 1800-1820. A dissertação de mestrado dela em História, defendida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2016. A Daiane é graduada em História pela mesma universidade e atualmente é doutoranda em História e assistente em Administração também pela Universidade Rural, além de atuar como mediadora à distância na disciplina de estágio supervisionado 2 pelo consórcio CEDERJ-CCIERJ. Então, Daiane, passa a palavra para você, 20 minutos para você apresentar seu trabalho e convido a todos a fazerem perguntas e comentários para a gente discutir ao final da apresentação da Daiane. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Arquivo Nacional pela iniciativa de promoção dessa live, né? Eu nunca imaginaria que estivesse aqui
falando de um trabalho que a gente batalha tanto, né? Vem desde a graduação, geralmente, naquele tema, trabalhando. Então, eu gostaria de saudar o Arquivo Nacional pela iniciativa da live e do prêmio também, né? No próximo ano vai ter a edição comemorativa, então eu deixo aqui o meu estímulo para que os pesquisadores se inscrevam, participem, porque eu acredito que seja o sonho de todo grande pesquisador, né? Que desde a graduação vê referências como Hebe Matos, Fragoso, e eu acho que é o sonho de todo mundo participar, né? Bem, gostaria de agradecer a equipe de coordenação de pesquisa, educação e difusão, a COPED, o pessoal da equipe de editoração, que auxiliou sempre prestativos, sempre retornando prontamente as dúvidas. Muito obrigada a todos. Ao pessoal da equipe da recepção, sempre muito atenciosos, da sala de consulta, os demais funcionários, o pessoal até da equipe de limpeza também. Muito obrigada a todos vocês, né? E agora eu gostaria de agradecer ao professor Roberto Guedes, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, foi meu professor durante a graduação, e escreveu um belíssimo prefácio para o meu livro. É um prefácio que, além de conteúdo, exprime também carinho, sentimento. É um prefácio de tirar o fôlego, realmente. Então, professor Roberto Guedes, muito obrigada pelo carinho e pela honra de ter um prefácio numa obra minha, né? Gostaria de agradecer a minha família, aos amigos, colegas de trabalho da Rural e do CEDERJ, aos meus irmãos em Cristo, aos professores do programa de pós-graduação em História da Rural, ao Paulo, secretário do programa, também sempre atencioso, em especial a minha orientadora, a professora Mônica de Souza Nunes Martins, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre ela, a todos vocês que estão em casa, que separaram um tempinho para assistir essa live, vocês também que depois vão assistir, muito obrigada pelo apoio, pelo carinho, por separar esse tempo para nos prestigiar, né? Obrigada, Carmo, obrigada, Letícia, Aloysio, Flávia, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Bem, o tema do livro eu vinha trabalhando desde a graduação, na verdade, partiu de um projeto de iniciação científica, assim como o da Flávia também, o projeto de pesquisa Relações Econômicas no Brasil pré-capitalista, agentes e condições de crédito na economia fluminense na primeira metade do século XIX. Esse foi um projeto desenvolvido pela professora Mônica Martins, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e era um projeto que integrou um conjunto de outras pesquisas dedicadas ao mapeamento das condições de crédito no Rio de Janeiro no século XIX. E eu, durante a graduação, eu trabalhava em outro ramo e desejava muito ser bolsista de iniciação científica, até que surgiu a oportunidade de entrar para esse projeto da professora Mônica. Em 2011, eu iniciei com a Bolsa FAPERJ, e aí aqui eu deixo o meu agradecimento à FAPERJ. Se não fosse essa bolsa de iniciação científica, talvez eu não estivesse aqui hoje. Então, eu ressalto a importância das bolsas de iniciação científica para a área de ciências humanas, o quanto essa bolsa foi importante para a minha vida, né? A professora Mônica, desde o início, sempre estimulou a mim e as demais bolsistas a buscarmos uma questão para desenvolver e que nós não ficássemos presas somente ao levantamento de dados, né? Mas que nós buscássemos alguma questão para desenvolver artigos e demais trabalhos acadêmicos. Foi então que, fazendo um mapeamento dos agentes e das condições de crédito no Rio de Janeiro, na primeira metade do século XIX, e nós partimos do primeiro ofício de notas do Rio de Janeiro, eu percebi um quantitativo considerável de mulheres recebendo e concedendo recursos emprestados ou vendendo bens à base de crédito, né? E aí, quando eu vi esse dado nos livros de nota, né, porque nessa pesquisa desenvolvida pela professora Mônica, nós levantamos escrituras que tivessem negociações à base de crédito, isso de 1800 a 1850, e nesse levantamento, junto com as demais bolsistas, nos livros de nota que estão sob a guarda do Arquivo Nacional, eu percebi esse quantitativo considerável em conversas com a outra bolsista, Elizabeth Santos de Souza e Suelaine Camelo. As duas também apontaram que estavam vendo mulheres também em meio às negociações, e não somente ao lado do marido ou do pai, como poderia se pensar a princípio, né? E a Elizabeth, aí para chamar a atenção, ela ficou em 5º lugar no Prêmio Arquivo Nacional de Pesquisa em 2015, a partir de um tema, inclusive,
que se originou desse projeto de iniciação científica que foi coordenado pela professora Mônica Martins. Então, a gente observa a importância das bolsas de iniciação científica. De um mesmo projeto, né, saíram dissertações, a Elizabeth está desenvolvendo a tese dela também nesse mesmo caminho da questão de crédito. Então, nós vemos a importância das bolsas de iniciação científica para o desenvolvimento das pesquisas na área de ciências humanas. Então, eu ressalto essa questão por considerar importante, né? E aí, fazendo esse levantamento, eu decidi na graduação desenvolver o trabalho de conclusão de curso, cujo título foi Da Casa Grande aos Negócios, a participação feminina nos negócios de crédito no Rio de Janeiro nos anos iniciais do século XIX, de 1800 a 1819. Né? Nesse período, nem todos os livros de notas foram microfilmados. Então, no trabalho de conclusão de curso, eu comecei a desenvolver alguns apontamentos iniciais e resolvi, no mestrado, aprofundar essas questões. Bem, na verdade, eu só ingressei no mestrado, e aí eu gostaria de ressaltar isso também por estímulos da professora Mônica Martins. Eu trabalhava em Guadalupe, como secretária escolar na Prefeitura do Rio, e a professora Mônica me incentivando a tentar o processo seletivo. Professora, mas eu não tenho como. Eu trabalho em Guadalupe, o programa é enciclopédica e o Arquivo Nacional, as fontes que eu trabalho, que são os livros de nota, ficam no centro do Rio, como é que eu vou fazer para, né, dar conta de todas essas questões? E uma frase que ela me falou, eu gostaria de deixar aqui para você, graduando, ou mesmo que está no mestrado, que não sabe se vai continuar, né, as demais instâncias dos estudos, ela falou da seguinte forma para mim: Daiane, primeiro você arranja o problema, depois você pensa na solução. Ou seja, primeiro você estuda e passa, depois você vê como as coisas vão acontecer. Foi então que eu participei do processo seletivo do mestrado, consegui passar trabalhando e estudando, mas entre 2015 e 2016 eu recebi uma bolsa da CAPES, e foi a partir dessa bolsa que eu consegui me dedicar integralmente ao mestrado, né? E aí eu consegui analisar os livros de nota com mais calma, consegui, inclusive, analisar outros tipos de fontes que daqui a pouco eu vou falar, né? Então, eu pedi exoneração na Prefeitura do Rio para me dedicar à pesquisa do mestrado, né? E eu gostaria agora de deixar um abraço pessoal para a escola, que hoje é o Ed, Antônio Francisco Lisboa, que me apoiou nessa decisão, que não foi uma decisão fácil, mas se não fosse isso, provavelmente a dissertação não teria a qualidade que teve e não teria ganhado esse prêmio tão importante que é o sonho, acredito eu, de todo pesquisador, principalmente da área de história, né? E aí, a partir da bolsa de iniciação, da bolsa CAPES, perdão, eu consegui me dedicar integralmente à pesquisa. Quais foram os meus objetivos a partir das fontes dos livros de nota do Arquivo Nacional? Mapear quem eram os agentes, as condições de crédito, ou seja, o nome, se tinha algum familiar ligado na mesma escritura, o estado civil, idade, local de residência, se haviam elos familiares entre credores e devedores. Então, um dos objetivos da pesquisa de mestrado foi fazer esse mapeamento que eu não consegui fazer na graduação, até por conta das limitações de tempo, né? Então, no mestrado, eu fiz esse mapeamento do perfil social desses agentes, não somente de mulheres, mas também dos homens, até para poder confrontar esses dados, né? E como se processava o relacionamento entre homens e mulheres no momento de pedir e receber recursos emprestados, se havia grau de parentesco entre eles. E aí, a partir até de sugestões, né, de pesquisadores em eventos acadêmicos, inclusive também gostaria de ressaltar a importância dos eventos para o melhoramento das pesquisas, né, ao fazer sugestões de leituras, críticas ou fontes, enfim. E a partir dessas sugestões, eu fui em busca de inventários dessas mulheres, porque nas escrituras, né, localizadas nos livros notariais que estão depositadas no Arquivo Nacional, só forneciam informações básicas, o nome do credor, do devedor, o local de residência, e às vezes nem tão preciso, só vinham localizados nas redondezas, né, ali do Rio. Então, eu fui em busca de outra documentação, que foram os inventários pós-mortem. Pelos inventários pós-mortem, eu conseguiria perceber a fonte de riqueza dessas mulheres, se o crédito foi usado por elas
ou não, como uma fonte de recursos, e talvez até para que fins, né, foram usados esses recursos, enfim. E aí, ao todo, eu levantei 1.506 escrituras entre 1800 e 1820 do primeiro ofício de notas do Rio. Haviam 4 ofícios na época, mas eu delimitei o primeiro devido à importância e por conta também do tempo de pesquisa de mestrado, que é de 2 anos, né? E ao fazer esse levantamento de 1.506 escrituras do primeiro ofício, eu verifiquei que 596 escrituras, ou seja, 39,6% do total, apresentavam a presença de mulheres na documentação, e isso me chamou a atenção. Inclusive, não somente ao lado do marido, como se poderia pensar, mas mulheres aparecendo sozinhas, mulheres solteiras, viúvas, que não estavam ao lado de algum parente, mulheres casadas, um número menor, mas apareciam também, e um número ainda mais reduzido de separadas e divorciadas. Então, esses dados me chamaram a atenção, e a partir desse volume de 1.506 escrituras, né, tendo o corpo documental formado por mulheres de 596 escrituras, eu fui em busca dos inventários pós-mortem dessas mulheres. Mas como boa parte delas apareceram sozinhas, eu não tinha outros elementos que eu pudesse confirmar se realmente aquele inventário era da mulher. Esses inventários também foram pesquisados no acervo do Judiciário do Arquivo Nacional, e aí eu destaco a importância, né, das bases de dados do Arquivo Nacional, que são ótimas para a gente conseguir consultar. Ali tem ano, tem os nomes dos envolvidos, do outorgante, do outorgado, e toda a organização que o arquivo tem para oferecer aos pesquisadores, aos seus consulentes, né? Então, parabéns ao Arquivo Nacional, aqui um parênteses, pela iniciativa de organizar e de agora, né, a partir desse momento de pandemia, de disponibilizar para os pesquisadores essas fontes de forma online, né? Não essas, mas outros tipos de fontes, como a Flávia já havia abordado, estão sendo disponibilizados de forma online. E aí, procurando esses inventários, eu encontrei que eu consegui ter certeza que eram de algumas dessas mulheres que apareceram no primeiro ofício de notas, 20 processos. Só que desses 20 processos, 5 deles não tinham condições de ser analisados, estavam faltando partes ou borrados com manchas e que impediam a análise. Então, foram 15 processos que eu consegui localizar. Desses 15 processos, eu fui em busca daqueles que eu pudesse também confrontar com o inventário do marido, no caso das casadas, né, ou divorciadas, e também as viúvas. E aí eu só consegui encontrar um processo. Então, foram 15 processos de mulheres, de inventários, e um de um homem. Esse foi o corpo documental. Todos esses documentos estão sob a guarda do Arquivo Nacional. Então, a minha pesquisa de mestrado, todos os documentos, eu me baseei em fontes do Arquivo Nacional. Então, eu deixo aqui meu agradecimento mais uma vez pela importância desse arquivo para os pesquisadores e da promoção desse prêmio, né, para todos os graduandos, mestrandos e doutorandos. Bem, e como que foi a estrutura da minha dissertação para analisar o papel das mulheres no mercado de crédito, né? Em que medida essas mulheres puderam participar? Será que elas tiveram que usar elementos ou estar apoiadas em algum familiar para conseguir conceder e receber recursos emprestados, tendo noção e ideia de que essa era uma sociedade patriarcal, em que a mulher deveria estar subjugada ao papel, à figura do pai, à figura do marido, enfim. No primeiro capítulo, eu vim analisando a estrutura da regulamentação de crédito vigente no mundo luso-brasileiro entre os séculos XVIII e XIX. Aí, nesse primeiro capítulo, eu venho discutindo a necessidade da coroa portuguesa de ordenar as transações de crédito e o meio utilizado para corporificar essas diretrizes, as ordenações filipinas. Então, no primeiro capítulo, eu venho analisando as ordenações, primeiro apresentando um panorama geral de como eram redigidas as escrituras, de qual era o perfil desses tabeliães que escreviam esse tipo de documento, o que eles precisariam demonstrar, precisariam saber ler, escrever, enfim, e entre outras características. No segundo momento desse primeiro capítulo, eu venho apresentando algumas
diretrizes que as ordenações filipinas apontavam para a atuação de mulheres, né? No caso das casadas, eram importantes que os maridos dessem anuência. Isso tanto no caso do marido, ao vender um bem de raiz, quanto da mulher, deveria ter anuência do cônjuge, né? E essa era uma forma, inclusive, de proteger o patrimônio das mulheres, né? E aí a pesquisadora Maria Beatriz Nisa, ela chegou a apontar como a legislação portuguesa oferecia proteção às mulheres, sendo inclusive mais protetoras do que as leis contemporâneas norte-americanas, né? Então, nós vemos pelas ordenações filipinas, nesse primeiro capítulo, algumas brechas para que essas mulheres pudessem atuar no mercado de crédito, né? As solteiras, não haviam artigos, incisos específicos sobre a atuação delas, né? O que eu consegui levantar pelas ordenações filipinas é que, de modo geral, a guarda do pai, a guarda familiar, era um aspecto importante para que elas pudessem negociar, mas isso não era um impeditivo, caso não estivessem sob a tutela do pai, para estabelecer negociações. Aí, mais lá na frente, no segundo, no terceiro capítulo, o leitor ele vai poder ver pelo livro que iria depender das relações que elas instituíam com os outros agentes, das redes de sociabilidade que elas instituíam. Isso para as viúvas também, que muitas das vezes preferiam permanecer no status de viuvez, isso segundo de alguns pesquisadores já levantaram, do que ter que se submeter novamente à tutela masculina, né? Então, nós vemos pela documentação das escrituras públicas do primeiro ofício de notas, solteiras, casadas, viúvas, divorciadas, e algumas sem o estado matrimonial citado na documentação, negociando e recebendo recursos emprestados. No final desse primeiro capítulo, eu apresento a estrutura notorial e o porquê da escolha do primeiro ofício de notas. Já no segundo capítulo da dissertação, eu venho apresentando quem foram os tabeliães, os funcionários reais que redigiram essas escrituras, como é que era a composição, a redação desses documentos, basicamente um resumo ao lado direito, no canto superior, e aí vinha o tabelião, apresentando quem era o vendedor ou credor, e o outorgante outorgado, enfim, a localização em alguns casos, mas nem todos vinham com a informação precisa, e dizendo, não em todos os casos, o motivo do fornecimento do recurso, e quando iria pagar, se haveria juros ou não, mas o interessante era que nem todas as negociações falavam da incidência de juros, e nem todas as negociações falavam do tempo. E aí uma das coisas que eu pude perceber era que havia, de certa forma, uma proximidade entre alguns desses agentes, né? Ou seja, era provavelmente alguém que morava próximo pelo local de residência, dava para cruzar essas informações. Enfim, dependeria do grau e da rede de sociabilidade empreendida por essas mulheres e por esses homens. Já na segunda parte do segundo capítulo, eu apresento o panorama geral de quem eram essas mulheres, né? Quantas eram casadas, quantas eram solteiras, eu apresento esse panorama quantitativo, né? Quantas estavam ao lado do marido, ao lado de algum parente, enfim. Já na terceira e quarta parte, eu apresento os termos que elas ofereciam, né, o que elas negociavam com os demais agentes, se havia juros, se tinha algum fiador na negociação, qual era o tempo previsto para a negociação estabelecido por elas, se era um tempo determinado ou se deixava quando o devedor pudesse pagar. Então, o leitor, ao pegar o livro, vai ver com mais detalhes essas informações e vai poder aproveitar e se deliciar com essas questões. Já no terceiro capítulo, que é um capítulo-chave, onde eu apresento o mapeamento social dessas mulheres. É aí que a gente vê quem foram essas mulheres. Eram escravas, pardas, negras libertas? Tinham títulos de dona ou não, que eu discuto essa questão também? Haviam mulheres que apareceram com maior incidência na documentação? Foram mulheres que eu intitulei de mulheres de negócio, como a Berarda Victória de Horta Forjas Pereira e Luísa Coimbra, mulheres que apareceram na documentação com uma certa frequência. E no quarto e último capítulo, é o momento em que eu analiso os inventários, em que eu procuro fazer
uma análise mais detida sobre a composição desses créditos, desses débitos, dessas credoras e devedoras, focando nessas mulheres, tentando ver a fonte de riquezas apresentadas nessa documentação, como era a composição dessas riquezas e em que medida as práticas de crédito foram utilizadas por elas ao longo de suas vidas, né? Então, esse quarto capítulo é dedicado a analisar os inventários pós-mortem, né? E quais foram as conclusões que eu cheguei a partir da pesquisa, né? Que ficou claro que a participação feminina nos negócios de crédito foi bem mais significativa do que se pensava até então, né? Solteiras, casadas, viúvas, separadas e divorciadas, é claro, as viúvas num quantitativo maior, puderam estabelecer acordos com agentes de diversos ramos profissionais da Praça Carioca, sem que para isso precisassem estar acompanhadas por uma figura masculina. Interessante que quando citava-se atuação de homens nas escrituras, não era necessário apontar o estado civil, né? Não era estado matrimonial, não era necessário apontar se era viúvo, se era casado, enfim. E já para as mulheres, era Berarda Victória de Horta Forjas Pereira, solteira maior de 50 anos. Ainda vinha a questão da idade atrelada às mulheres, diferentemente do que ocorria com os homens, que não era necessário citar a faixa etária, né? Vimos também que as ordenações filipinas, além de conferirem brechas legais para que as mulheres pudessem estabelecer seus acordos, também ofereceram medidas que visavam proteger a integridade física e o patrimônio delas, que nós vimos no primeiro capítulo, né? E, por fim, finalizando, nós encontramos um número considerável de separadas, de divorciadas, que não temeram aos intempéries que esta nova etapa poderia trazer e utilizaram as práticas de crédito para driblar as dificuldades financeiras que encontraram nesse recurso, né? Então, parte dos empréstimos, vendas e propriedades foi feita para que as despesas da casa fossem supridas, por exemplo, e esse não era um caminho fácil, mas que muitas mulheres optaram por essa via, né? Bem, e é esse o panorama geral da pesquisa. Se tiverem questões, perguntas, e mais uma vez, obrigada ao Arquivo Nacional pela oportunidade de estar aqui, de apresentar o trabalho. Muito obrigada a todos. Bom, obrigada a você, obrigada pela apresentação da sua pesquisa, da sua trajetória de pesquisa no Arquivo Nacional, que eu achei super interessante. E agora, então, eu queria lembrar vocês que os livros estão à venda, né? Quem quiser informações sobre a compra dos livros, preço, etc., pode entrar em contato pelo e-mail vendasdepublicacões@an.gov.br, e convido a todos também, né, que estão nos assistindo, para enviarem comentários, observações, perguntas para os nossos autores, vencedores do prêmio. A gente tem aqui um comentário da Roseli Ometo. Ela diz que a importância da busca pela nossa memória, pelos pesquisadores, é fundamental para entender mais a formação de nosso país. Parabéns aos pesquisadores por nos mostrar o valor do conhecimento. Então, até agora são esses comentários. Eu fiz alguns comentários, não sei se ninguém quiser falar. Eu não aparecer mais ninguém, às vezes as pessoas têm uma certa timidez de encaminhar comentários e perguntas. Eu vou fazer, então, um breve comentário final, e se alguém ainda quiser falar, apresentar alguma coisa, a gente ainda tem um pouquinho de tempo. Bom, eu queria dizer que os 3 trabalhos têm em comum a marca da inovação, seja na escolha dos temas, seja na abordagem. São pesquisas que, cada uma a seu modo, nos fazem refletir sobre a Constituição do Brasil, ao discutir, como Aloysio, mitos que nos perseguem ainda hoje como os males de origem, reafirmado cotidianamente na insistência de que a má qualidade social dos povoadores degredados contribuiu ativamente para impedir o desenvolvimento do país. Ao deslocar seu olhar para as regiões meridionais, utilizando extensa documentação de arquivos brasileiros e portugueses, Aloysio propõe uma reflexão sobre o caráter sistêmico dessa colonização forçada e como essa prática se insere numa política mais ampla de ocupação dos territórios em disputa com a coroa espanhola na região. Em sua metodologia, ele emprega tanto a microhistória, para examinar a trajetória de vida de alguns degredados, quanto uma análise mais ampla,
visando estabelecer modelos explicativos gerais, o que possibilitou a organização de uma base de dados e dos anexos com as tabelas que ele inseriu no trabalho publicado, e que fazem uma cartografia desses degredados, que é muito interessante. É uma contribuição importante do ponto de vista da metodologia e, naturalmente, para a historiografia sobre o período colonial. A Flávia, por sua vez, inova ao conectar a história do trabalho doméstico e dos trabalhadores numa perspectiva de longa duração, em um momento crucial do Brasil, marcado pela crise da escravidão, o fim do tráfico, a imigração, as campanhas pela abolição e as novas dinâmicas no mundo do trabalho que emergem nas primeiras décadas do século XX, tendo como locus o Rio de Janeiro. Atenta às questões de raça e gênero e da posição subalternizada dos ex-escravos, e em especial das ex-escravas no mercado de trabalho, contribui vivamente para ampliar o debate sobre as desigualdades sociais e históricas que envolvem o serviço doméstico no país e sobre o racismo estrutural, nos chamando a atenção para, ainda hoje, a alta concentração de mulheres pobres, negras, com níveis baixos de escolarização e sem qualificação profissional, atuando no trabalho doméstico. A Daiane Azevedo examina a intensa e decisiva participação das mulheres no mercado de crédito no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do século XIX, numa importante contribuição aos estudos de gênero, na trilha da Joan Scott. Conforme a autora nos fala, mulheres solteiras, casadas, viúvas, separadas e divorciadas puderam estabelecer acordos com agentes de diversos ramos profissionais da Praça Carioca, sem que para isso precisassem estar acompanhadas por uma figura masculina, evidenciando uma autonomia que, no que se refere ao tema em questão, é menos abordado. Daiane nos mostra que a participação feminina no plano econômico foi significativa, a despeito das relações sociais se pautarem em valores patriarcais. E, mais do que isso, examina as estratégias dessas mulheres, que utilizaram as práticas de crédito com objetivos variados, percorrendo um caminho que ia além da necessidade de escapar das dificuldades financeiras para uma forma de conseguir uma fonte de recursos. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar a importância da atuação de alunos de graduação em projetos de pesquisa, como a Daiane ressaltou, e lembro ainda que as pesquisas dela, da Daiane, da Flávia e do Aloísio, que se materializam nos livros publicados, são um retorno importante para a sociedade e evidenciam o cumprimento de uma das funções relevantes do Arquivo Nacional, qual seja preservar, dar acesso e difundir o nosso patrimônio documental. Eu estou vendo aqui que a gente tem comentários, deixa eu ver rapidamente para encerrar. Bom, a Roseli Ometo comenta que são muito interessantes as pesquisas da Flávia e da Daiane. A gente está recebendo muitos parabéns, muitas parabenizações, Letícia está dizendo aqui. Então, eu vou encerrar agradecendo a vocês pela participação no prêmio, pela participação na live, dizendo que eu gostei muito do nosso encontro, do nosso lançamento, enfim, e convidando a todos para conhecerem os trabalhos. Obrigada, boa tarde a todos.